Tratado de Methuen ou Panos e Vinhos. Esse tratado é famoso, mas assim, pouca gente dá bola para ele quando se trata de Enem e outros vestibulares. Mas ele é fundamental para a gente entender o andamento do período colonial no Brasil. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o Tratado de Methuen. Essa aula não deveria ser essa semana, era para sair Invasão Holandesa, mas está saindo ela antes porque eu me confundi e eu falei, não, já está pronto, eu vou fazer, então depois eu faço Invasão Holandesa, talvez essa semana ainda para vocês, tá bom? Mas não tem importância, é conteúdo aqui. Lembrando que essa é uma playlist de mapas mentais, enquanto a cachorrada está fazendo bagunça aqui atrás. É uma playlist de mapas mentais, eu faço um mapa mental, esse está bem legal, está bem completinho. E aí vocês podem baixar ele. Eu deixo o primeiro link da descrição. Você pode baixar e utilizar como você quiser. Se quiser reproduzir, enfim, é a critério seu, tá bom? Então, bora lá. Já vou abrir aqui a nossa imagem. Me dá imagens do Tratado de Methuen. Comandante Hamilton, é uma barbaridade. Vamos embora. Foca na aula. Eu vou pedir só para o mozão dar uma força ali, porque... Eles estão fazendo bagunça. Mas vamos embora, gente. Aqui não tem corte. Quem sabe faz ao vivo. Eita. Vamos começar sempre com conceito, que é um negócio que você sabe que eu gosto de fazer. Vamos trabalhar aqui conceitos do Tratado de Methuen. O ano do Tratado de Methuen é 1703. Então é um período. Vamos lá. Ele chama Tratado de Methuen, que é por conta do ministro das Relações Internacionais britânico, que é o John Methuen, tá? É o ministro das Relações Internacionais, é ele que assina esse tratado. Ele também é conhecido como Panos e Vinhos, certo? Que a gente vai entender o porquê, o nome vulgar, né, popular dele é Panos e Vinhos, a gente vai entender o porquê. E ele se trata da relação econômica entre Portugal e Inglaterra, tá bom? Então não é uma relação econômica do Brasil, é porque o Brasil é colônia de Portugal. Então acaba transferindo, vai gerar uma dívida para Portugal e essa dívida vai recair sobre o Brasil ao longo do tempo, a gente sabe disso, tá bom? O que acontece aqui? Por que Portugal faz esse tratado? Ele está precisando de dinheiro, tá? A gente vai falar daqui a pouco, ele está precisando de recurso. Portugal havia se aliado à Inglaterra naquele mesmo ano, em 1703, por conta de uma guerra que tinha começado em 1701, que é a Guerra de Sucessão Espanhola, sucessão do trono espanhol. Portugal estava no lado oposto da Espanha nessa guerra, discutindo a sucessão espanhola. Não teve a Guerra de Sucessão em Portugal, agora tem o da Espanha. E ele estava do lado da Inglaterra, ele se aliou à Inglaterra na sucessão espanhola. Quem estava do outro lado era Espanha e principalmente França. A gente vai entender que o Tratado de Methuen ele está ligado a essas relações do ponto de vista inglês por conta da rivalidade entre Inglaterra e França. Então a Inglaterra faz esse tratado com Portugal. Vocês vão entender o porquê disso, tá bom? Então vamos agora trabalhar com os motivos para Portugal. Por que Portugal precisava fazer uma relação econômica com a Inglaterra, precisava fazer esse tratado econômico com a Inglaterra? Estava em crise econômica. Por que essa crise econômica? Tivemos a União Ibérica, tivemos a invasão holandesa. A invasão holandesa, especificamente, que foi resultado direto da União Ibérica, fez com que a lavoura açucareira no Brasil entrasse em crise. Como eu já falei para vocês em outros momentos, nunca acabou. Entrou em declínio, mas nunca acabou. Depois ela tem até um crescimento de novo, mais para frente. A cana-de-açúcar sempre foi cultivada no Brasil, o açúcar sempre foi exportado, tá? Mas teve, sim, uma crise, porque antes era só Portugal. Depois a Holanda entrou nesse jogo e começou a bater a concorrência portuguesa. Então, você sabe, Portugal entrou em crise. Aquele Portugal que a gente fala de 1500 ou 1435, 36, quando ele conquista o Cabo do Bojador, quando ele chega depois, ao longo do século XVI, no Cabo das Tormentas, vira Cabo da Boa Esperança, chega nas Índias com Vasco da Gama, aquele Portugal já não é o mesmo. Esse Portugal que a gente está falando agora é um Portugal que não é mais a grande ou a maior potência mundial. Ele está perdendo esse posto de grande potência mundial.
Vai ter o ouro, eu sei que vai vir ajudar economicamente, mas assim, ele está perdendo esse posto para quem? Para Holanda, Países Baixos, Inglaterra principalmente, França. Então Portugal já não está mais aquela coisa. Então ele precisa de recurso, ele precisa de dinheiro, ele já não é mais o único biscoito do pacote, ou bolacha, dependendo da onde você estiver falando. Então ele precisava abastecer a sua economia. Estava em crise, não tinha achado ouro ainda, tá? O ouro estava assim, estava no começo, na verdade. Já tinha alguns resultados, mas ainda não havia o processo de exploração do ouro, não sabia-se o tanto, a quantidade. Então, o que ele precisou fazer? Ele precisava de produtos manufaturados. Não tinha produto manufaturado. O que Portugal fazia? Então ele fez o seguinte: ele vai comprar o vinho, vai comprar produtos manufaturados na Inglaterra, certo? E alimentícios. Então, produtos manufaturados, principalmente tecidos. A Inglaterra, isso é antes da Revolução Industrial, ela era a grande produtora de tecidos, a manufatura têxtil inglesa, assim como algumas outras regiões, a Índia, por exemplo, mas do ponto de vista de tecidos mais simplificados, que Portugal precisava, que é, por exemplo, que os escravizados no Brasil utilizavam, eram tecidos manufaturados, principalmente britânicos, eram baratos, mas Portugal precisava muito, muito desses tecidos. E alimentícios também. Então ele falou assim, ó, vamos precisar comprar esses tecidos e a gente vende o quê? Então a gente tem vinho, tem o nosso vinho do Alto Douro, vamos vender para a Inglaterra. Então é um momento de crise do ponto de vista português, tá bom? Do ponto de vista britânico, qual que é? Motivos da Inglaterra de fazer um tratado de Merton. Esses motivos eles já são um pouco além. Ela buscava acumulação de capitais. A Inglaterra tinha recém passado pela Revolução Puritana, que levou a burguesia ao poder, depois a Revolução Gloriosa, que fez com que o rei dos Países Baixos, o príncipe, desculpem, o Guilherme de Orange, se tornasse o rei da Inglaterra, certo? Tinha lá o Bill of Rights, né? Tinha feito a Declaração de Direitos, que a Inglaterra, o rei não estaria acima do parlamento. Você tinha uma burguesia crescente, vai chegar na Revolução Industrial. Então a Inglaterra estava acumulando capitais até mesmo para investir nessa burguesia. Então, assim, fazer um acordo com Portugal onde a Inglaterra saísse melhor era ótimo para eles. Era ótimo. E você tinha essa questão da guerra. Ela estava em guerra contra a França, contra a Espanha. Então, qual que é a ideia? Vamos continuar desenvolvendo a nossa economia têxtil. A gente vende esses produtos manufaturados, alimentícios também, roupas, sapatos para Portugal, e a gente compra o vinho deles. A gente utiliza muita matéria-prima que vem dos Estados Unidos, não eram os Estados Unidos na época, né, que eram as colônias britânicas na América, então eles tinham bastante matéria-prima para tecido, que vem do algodão. E aí a Inglaterra pensava assim, a gente compra o vinho do Alto Douro português. Mas peraí, mas a Inglaterra precisa de vinho? Ela inclusive tinha vinho, mas ela comprava vinho, importava vinho. Não era tão necessário. Quem fala isso, inclusive, é o David Ricardo, né? Que a Inglaterra não precisava, mas ela quis importar para poder, sabe, terceirizar esse processo da economia dela mesmo e focar em outras coisas. Ela preferiu focar em tecidos. Então ela importava o vinho do Alto Douro, o vinho português. E que anteriormente a Inglaterra importava o vinho francês. E aí eles passaram a diminuir a importação do vinho francês e importar o vinho português. Era uma resposta à França por conta da Guerra de Sucessão Espanhola também. Seguinte, a gente vai tentar o que eles puderem fazer para poder prejudicar a economia francesa, eles farão. Então, seguinte, então a gente começa a comprar o vinho português. E aí a gente cessa ou reduz a compra do vinho francês, elimina a concorrência. Essa é uma questão importante. Então, já vai sacando isso, que existem outros fatores além do simplesmente uma economia. Para a Inglaterra tinha essa questão de tentar destruir a economia francesa, que estava em guerra, e tinha essa questão também de acumular capitais para depois, para iniciar agora, investir. Eles já estavam, na verdade, a burguesia inglesa já estava investindo em criação, já tinha criado-se lá a máquina a vapor para extrair carvão mineral das minas, tal, para poder bombear a água, né? Tirar a água das minas de carvão para poder extrair esse carvão. Eles já estavam investindo em maquinário para isso, para poder chegar na Revolução Industrial. A indústria têxtil
crescendo, ainda não era a Revolução Industrial, mas eles estavam num processo. Então, você tinha desse lado o ponto de vista inglês, que era um ponto de vista estratégico e ambicioso. Do ponto de vista português, é um ponto de vista mais subserviente à Inglaterra, por conta dessa relação e porque precisava economicamente, tá bom? Vocês já sabem que nessa hora o peso vai ser maior para o lado português, que vai ter que carregar isso. Havia desproporcionalidade nesse tratado de Methuen. Na verdade, você teve algumas tentativas do tratado, né? Teve duas, né? A primeira falhou, a segunda, que é essa que a gente conhece do tratado de Methuen. Mas o que é a desproporcionalidade? Quer dizer que não havia uma cláusula de reciprocidade econômica entre Inglaterra e Portugal. Não havia uma cláusula que, ao mesmo tanto de tecido, de produtos manufaturados, alimentícios que Portugal for comprar da Inglaterra, sem taxas de juros altas, a Inglaterra deveria comprar de vinho português. Imagina só, a Inglaterra não entraria nesse acordo se fosse por isso. Portugal precisava dos produtos ingleses, a Inglaterra não precisava dos produtos portugueses. A Inglaterra já tinha vinho e antes ela comprava da França, ela quis quebrar a França. Então, assim, ela não precisava tanto quanto Portugal precisava de seus produtos. Então, não tinha uma cláusula de reciprocidade, que era o mesmo tanto para um lado, o mesmo tanto para o outro. O que acontece que Portugal passa a depender mais desses produtos e comprar mais produtos e se endividar mais com a Inglaterra do que o contrário. Compreenderam? Então esse é um ponto também muito importante. E aí a gente chega nas consequências do porquê disso. Você tem um endividamento de Portugal em relação com a Inglaterra, ao passo que ao longo do século XVIII, que é o século da mineração no Brasil, parte desse ouro é utilizado para pagar dívidas com a Inglaterra e parte não, tá? É erro achar que o Brasil pagou toda a sua dívida com a Inglaterra com esse ouro. Não, tá? Parte do Portugal desse ouro foi guardado nos cofres portugueses, eu não tenho dúvida disso, tá? Então, boa parte, na verdade, a maior parte. Portugal sempre havia uma forma de manter essa dívida sem quitá-la, tá? A gente sabe que isso recaiu sobre a colônia, porque depois a gente deixa de ser colônia, vira Brasil, e a gente vai ter que pegar dívida, fazer dívida com a Inglaterra para poder pagar a nossa independência. Basicamente, a gente substitui, troca a dívida, sai da metrópole e vai para o Brasil. Então, ou seja, Portugal se deu bem no final das contas, nesse sentido. Mas, enfim, naquele momento, foca naquele momento. Portugal não desenvolveu industrialmente no século XVIII, e ainda assim no parte do século XIX não houve desenvolvimento industrial em Portugal, mas principalmente no século XVIII, quando surge a Revolução Industrial Inglesa, por que não desenvolveu? E nem manufatura você tinha muito forte em Portugal nesse período. Por quê? Porque ele comprava produto da Inglaterra. Vocês entenderam? Então você não teve um desenvolvimento manufatureiro industrial naquele momento, porque para que desenvolver sendo que a gente está tendo que comprar na Inglaterra por conta de uma cláusula? Por causa do contrato. Não, cláusula não, por causa do contrato. A gente precisa comprar na Inglaterra. É uma questão, como eu falei para vocês, de subserviência nesse sentido, tá? Então você não teve desenvolvimento industrial em Portugal naquele momento, já ao longo do século XVIII. E você tem aumento das relações econômicas com a Inglaterra, de Portugal com a Inglaterra. Ao passo que no início do século XIX, tá? No início do século XIX, quando a família real portuguesa vem ao Brasil, período chamado período joanino, em 1808, fica até 1821. Quem escolta a família real é a Marinha Britânica, que faz a viagem da família real depois de uma outra guerra, já que já são as guerras napoleônicas, que a Inglaterra enfrenta a França. E outros países também, logicamente. Portugal estava envolvido nisso. A família real foge para o Brasil, ou muda sua residência de Portugal para o Brasil, da metrópole para a colônia. E quem faz essa escolta é a Marinha Britânica, que já estava bastante forte naquele período, por uma questão de relação tanto política, de afinidade política, por conta de alianças entre guerras, mas essa questão econômica. E aqui no Brasil, por exemplo, o Dom João VI, ele se propõe a abrir mercados para a Inglaterra, aqui direto do Brasil. A gente tem a abertura dos portos às Nações Amigas em 1808,
A gente vai ter o Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra, onde o produto britânico é mais barato para entrar no Brasil, a família real está aqui. E tem o Tratado de Aliança e Amizade, onde o Brasil se compromete, Portugal se compromete a abolir a escravidão nas suas colônias, como uma forma, inclusive, de abrir mão de obra barata e mercado consumidor para a Inglaterra, que já estava num processo avançado de revolução industrial. Ou seja, o impacto do Tratado de Methuen, ele se faz sentir, né? Ele ecoa pelo menos por 1,5 século ainda. Ele ecoa ainda, sabe? Ele vai embora, ele ecoa, ele vai embora nos próximas décadas, mais de 1 século até. Isso influencia, então, diretamente o Brasil, tá bom? Então tá aí o Tratado de Methuen, ele também é considerado um grande divisor de águas na história do Brasil colonial e ele é muito importante de se entender. E é isso. E é isso, eu gostei de ter feito esse vídeo. Lembrando, deixo aqui para vocês o nosso mapinha aqui, para vocês baixarem, utilizarem, copiarem, seja lá como for. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Já se inscreve no canal, não deixe de se inscrever. Falta menos de 3.000 seguidores para a gente chegar no 1 milhão de inscritos, gente. Tem tanta gente que já chegou nesse 1 milhão há muito tempo. A gente está 9 anos e meio de canal. Precisa chegar nesse 1 milhão, porque é muito trabalho, né, mozão? 9 anos e meio de canal, gente. Vamos valorizar aqui o professor e a professora, que a gente está aqui há muito tempo no YouTube produzindo conteúdo de qualidade para vocês, para o Enem e vestibulares. E conteúdo de graça, isso que é importante. Obrigado, gente. Amo vocês de coração. Grande beijo. Fui!